No programa de hoje nós vamos falar sobre o terceiro Congresso Internacional de Direito na Amazônia, que vai acontecer em Porto Velho no período de 26 a 28 de setembro. E quem vai falar sobre esse congresso é o Marcos Rivoiro. Ele é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador de comunicação do Congresso, agora no Justiça e Cidadania. Vai acontecer no período de 26 a 28 de setembro, aqui em Porto Velho, o terceiro Congresso Internacional de Direito na Amazônia. E quem está conosco para falar a respeito desse congresso e tirar algumas dúvidas, e você também, de repente, fazer a sua inscrição, é o professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia, Marcos Rivoiro, que também é meu colega jornalista, e coordenador de comunicação desse congresso que acontece em Porto Velho. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Olá, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui e assim podermos falar a respeito desse terceiro Congresso Internacional de Direito na Amazônia, uma área tão grande do Brasil, uma área que tem tantas pessoas que vivem de uma maneira particular, diferenciada de outras regiões brasileiras, e é por isso que a gente faz questão de trabalhar anualmente esse congresso para trazer as questões relativas aos povos amazônicos. E quem são os parceiros desse congresso? Porque é um congresso internacional, logicamente, que tem também palestrantes e participantes de outros países, né? É verdade. Nós temos a realização da Universidade Federal de Rondônia, por meio do Departamento de Ciências Jurídicas, o DCJ da UNIR, o apoio e a realização também do Ministério Público do Trabalho, aqui do TRT-14 e além do Instituto Federal de Rondônia, do Centro de Estudos Jurídicos da Amazônia, o CEJAM, o EJUD 14, a escola, aliás, a EJUD 14, o DHJUS, que é um mestrado em Direitos Humanos e Justiça, que está sendo levado a efeito aqui em Porto Velho, numa parceria do Tribunal de Justiça de Rondônia com a Universidade Federal de Rondônia, e também o programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia. E nos apoiam nesse evento a FAPERO, a Fundação de Pesquisa de Rondônia, fomentando com valores suficientes para que a gente possa arcar com os custos principais desse evento, e além da FAPERO, o Grupo de Estudos Jornalísticos, GEJOR, e o Centro Acadêmico de Direito 5 de Outubro da Universidade Federal de Rondônia. Por meio dessas instituições, nós conseguimos fazer com que todas as necessidades relativas a esse terceiro congresso fossem alcançadas, e assim já estamos chegando na data próxima da sua realização, como você já bem disse, de 26 a 28 de setembro. E é importante frisar que é um congresso internacional aqui na Amazônia e não é pago. Você precisa correr porque tem limitação de inscrição e ele é completamente gratuito, é isso? Isso, as inscrições já podem ser feitas, nós vamos falar Sim, ao longo desse nosso isso. encontro a respeito das diversas atividades que vão acontecer nesse congresso, e pela percepção e pela questão da intenção de cada um, as atividades poderão ser escolhidas dentro do interesse de cada participante. E o que é muito interessante, principalmente para os acadêmicos, as atividades extracurriculares, chamadas, nós vamos certificar com a participação nesse congresso com uma quantidade de horas bastante interessante para todo e qualquer acadêmico. É importante. Você falou no início aqui com relação à importância da educação, ou seja, tem grupos de estudo sobre educação e falando em educação, nos remete também agora a 30 anos que completou dia 5 de outubro da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, como lá promulgou o saudoso deputado Ulisses Guimarães. Você acredita que hoje a Constituição atende ao que foi promulgado em 88? Se você me perguntar na sua plenitude, eu não tenho como afirmar que sim. Mas não só a Constituição, toda a norma jurídica, ela caminha em
acompanhamento à modernização social. Então, a Constituição Federal Brasileira, da República Federativa do Brasil, claro que ela tirou a sociedade brasileira de uma situação de poder militar e trouxe a democratização, que é o poder do povo, para o povo e pelo povo. Então, nesse sentido, a Constituição, sim, cumpriu com a sua expectativa, a expectativa que se tinha à época na nova Constituição. Agora, se formos levar em conta todas as disposições constitucionais, as garantias constitucionais, aí nós temos que entender que ela é alcançada, essa intenção, de maneira não plena. Mas, mesmo com essa não plenitude, a sociedade é uma sociedade que se sente protegida pelas disposições constitucionais. Há muito a ser alcançado ainda. É verdade. E, sob o ponto de vista do cidadão, da população, ela conhece os seus direitos, por exemplo, da Constituição, os direitos fundamentais, por exemplo, as pessoas conhecem? No seu ponto de vista. Entendo que é uma opinião particular, entendo que não, porque não há difusão necessária para que toda a nossa sociedade tenha esse entendimento. Nós precisamos saber que uma fração muito pequena da nossa sociedade chega ao ensino superior e no ensino superior apenas alguns cursos fazem menção aos aspectos constitucionais. Então, a sociedade brasileira, na grande maioria, infelizmente, ainda não alcança, não tem ciência dos seus próprios direitos. Agora, quando a gente fala de ciência dos seus próprios direitos, lógico que se o cidadão não conhece o seu direito, ele não sabe nem que está sendo lesado o seu direito. E antes de a gente terminar o primeiro bloco, eu deixo essa pergunta até no ar para o próximo bloco. Sobre esse aspecto, se hoje o cidadão não domina a questão de conhecer os conhecimentos básicos do direito dele, ele está preparado, por exemplo, para no dia 7 de outubro exercer o direito de voto e escolher os dirigentes, escolher também os dirigentes do Estado e do país e também o parlamentar? Os parlamentares. Respondo agora ou no próximo bloco? Pode começar respondendo agora e a gente continua, mas pode. Perfeito. Eu entendo que é necessária uma atividade maior de esclarecimento com relação aos aspectos constitucionais. É por isso que o nosso grupo realiza, pela terceira edição, o Congresso Internacional de Direito na Amazônia, dessa feita, abordando os aspectos constitucionais. Precisamos, sim, pensar a respeito desses aspectos constitucionais, pelo menos o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, em seus muitos incisos, porque os direitos fundamentais estão ali elencados e boa parte da nossa população não sabe quais são esses direitos. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre as palestras que vão acontecer nesse terceiro Congresso Internacional de Direito na Amazônia, que acontece em Porto Velho, de 26 a 28 de setembro. Eu estou conversando com Marcos Rivoiro, que é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador de comunicação deste congresso que acontece por aqui. A gente vai a um breve intervalo e volta em instantes. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a Justiça do Trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com Marcos Rivoiro. Ele é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador de comunicação do terceiro Congresso Internacional de Direito na Amazônia. Professor, agora vamos falar um pouco sobre a programação, né? A gente falou no primeiro bloco, a gente comentou um pouco, vai ter inclusive palestrantes, né? Salvo engano, da Colômbia e também da África e além de outros nacionais
que estarão em Porto Velho nesse período do Congresso. Como que se chegou a essas temáticas? Porque são diversos temas que tudo remete ao direito, direitos humanos, permeia pelos direitos sociais e também direitos trabalhistas, enfim, uma gama de debates, né? Os principais que estarão nesse evento e como vai ser essa modalidade? Então, a coordenação do evento se reuniu e nós buscamos uma percepção de que alguns aspectos constitucionais, chamados de direitos sociais, de grande relevância e grande importância, estão sendo colocados em segundo plano e, em decorrência disso, surge uma cadeia de aspectos negativos para toda a sociedade brasileira. Então, estes são os principais braços desse Congresso. Um povo sem educação básica, ele não tem como progredir na esfera trabalhista, porque ele não tem o conhecimento mínimo para exercer atividades nesse mercado globalizado. Então, os aspectos referentes às atividades laborais, do trabalho, portanto, são pontos marcantes nesse Congresso. Da mesma forma, a pessoa que não goza de saúde plena. E a saúde, ela é, sim, função do Estado, a manutenção da saúde de todos os cidadãos brasileiros. Então, marcamos saúde e, é claro, além de educação, saúde e trabalho, o tema em voga de importância muito grande é a previdência social. O brasileiro efetivamente já tem toda essa longevidade, se os aspectos de saúde ainda não são garantidos na plenitude e nem perto dessa plenitude, então, quando percebemos os aspectos negativos referentes a esses eixos principais, a esses 4 eixos, educação, saúde, trabalho e previdência social, descobrimos a importância de falar a respeito desses assuntos num congresso internacional. Vamos perceber como essas situações são trabalhadas em países que têm uma sociedade um pouco próxima da realidade brasileira, como a Colômbia, como a África. Exatamente. Falou da África. Tem a doutora Orquídea Massarongo Jona, que ela vai falar sobre direitos humanos e a democratização da África, que eu acho que ela deve fazer um paralelo, alguma coisa nesse sentido. Então, ela é doutora da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, na África. E esses comparativos é muito interessante, né, Marcos? Porque as pessoas traçarem algum paralelo, fazer um direito comparado, né, em algumas situações, que às vezes o Brasil precisa evoluir, né? Então, às vezes, e cientificamente, e até mesmo no debate do direito, é fundamental essa participação, né? Verdade. Nós nos acostumamos a ouvir, há alguns anos atrás, que o Brasil era uma potência, estava entre as principais economias do mundo, então que era um país em pleno desenvolvimento, que já estava entrando no G8 e assim por diante. Mas aspectos básicos precisam ser notados, principalmente o aspecto da democratização, que é a via pela qual nós mantemos o nosso Estado, os seus poderes e assim por diante. Então, a doutora convidada, ela vem traçar exatamente esse paralelo, como as questões ocorrem na África e como essas questões são vistas aqui no Brasil, uma vez que ela desenvolve pesquisas relativas à Amazônia brasileira. Então, é um momento importante do nosso Congresso, porque vamos poder fazer a comparação não só entre legislações, mas também a comparação entre culturas. E no caso vai ter conferências, vai ter também mesas redondas e grupos de trabalho, né? Uma coisa interessante, por exemplo, vai ter uma das discussões aqui, e é importante que cada evento desse que vai estar acontecendo em auditórios até separados, simultâneos. Como é que vai funcionar isso? Porque, por exemplo, tem alguns que têm 50 vagas, outros 150, 170 vagas, a depender do tema. Então, como é que vai funcionar isso, Marcos? Por exemplo, na hora que a pessoa se inscreve, ele já vai ter que optar ali
porque vai estar acontecendo simultâneo, né? Por Isso, exemplo, no as Ministério Público do atividades Trabalho, que no ele... TRT e também na UNIR, né? Como Exatamente, é que vai funcionar e no isso? IFRO também, no auditório do IFRO. Ah, no IFRO, no Instituto Federal de Rondônia. Da Avenida Calama. Avenida Calama. Então, são 4 locais em que estará acontecendo o congresso. Então, é importante que na hora que a pessoa vai se inscrever, ele já diga, olha, isso aqui, eu quero mais isso, aquilo, ele se identifique. E Isso. tem coisas que tem vagas muito limitadas, né? Então, 20 Os grupos vagas. de trabalho, Grupo de trabalho, por são exemplo. só 20 vagas para cada grupo de trabalho. E ainda porque vai ter, inclusive, desembargadores e juízes do trabalho, magistrados do trabalho da 14ª região, que também estarão participando dessas mesas redondas também de palestra, né? A importância dos magistrados estarem participando disso e debatendo também, especialmente no momento em que teve a reforma trabalhista, teve a terceirização generalizada agora aprovada pelo Supremo, a importância também dos magistrados do trabalho estarem participando desse congresso internacional aqui em Rondônia. Nossa, e precisamos aproveitar esse momento para agradecer essa disponibilidade do TRT-14, que faz com que o nosso 3º Congresso Internacional de Direito na Amazônia seja viável por várias vias. Ele está cedendo espaço, ele está cedendo divulgação e ele está cedendo os seus magistrados para levar à sociedade as informações suficientes e necessárias para uma melhor percepção das relações de trabalho atuais. Por quê? A mudança está sendo muito rápida. Sim. E o trabalhador não consegue perceber, acompanhar o que há de novo nessa legislação. Então, essa participação dos magistrados aqui do TRT-14 é de suma importância e aproveito esse espaço para agradecer toda a equipe do TRT-14, de comunicação, dos magistrados, enfim, a participação e a parceria do TRT-14 viabiliza o nosso 3º Congresso Internacional. Exatamente. Inclusive tem a participação da Associação dos Magistrados, né? O presidente da Amatra 14, vai estar a desembargadora Vânia, que é diretora da Escola Judicial e ouvidora do Tribunal do Trabalho, aqui de Rondônia. Então, vai ter, na verdade, tem uma programação bastante interessante e com uma diversidade bacana aqui, falando inclusive sobre direito da mulher, sobre uma série de situações. Mas nós vamos a mais um intervalo. Eu estou conversando com o Marcos Rivoiro, que ele é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador de comunicação do 3º Congresso Internacional de Direito na Amazônia, que acontece de 26 a 28 de setembro em Porto Velho. A gente volta em instantes. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a Justiça do Trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Estamos de volta para o 3º e último bloco. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o 3º Congresso Internacional de Direito na Amazônia e que está sendo organizado pela Universidade Federal de Rondônia com a parceria aí com o Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, o IFRO e tantos outros que já foram citados aqui no bloco anterior. E agora eu deixei para o último bloco como que vai funcionar essa questão da inscrição, quem pode participar, se há custo ou não, que a gente já sabe que não tem, mas as vagas são limitadas. Então, o Congresso é internacional, é importante para a comunidade acadêmica e também para os operadores do direito e a sociedade civil como um todo. Então, é importante. E quem está conosco aqui é o professor Marcos Rivoiro, que é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia. Marcos, e agora vamos falar um pouquinho mais com relação à inscrição, porque tem grupos de trabalho, mesa redonda, palestra, então, ao longo desses 2 dias, né? 3 dias, 26, 27 e 28 de setembro. Isso, as inscrições são feitas por um meio virtual, uma vez que nós precisamos concentrar todas as inscrições num único ponto,
porque efetivamente nós temos limitação de participantes em decorrência dos espaços que dispomos aqui em Porto Velho. Então, as palestras têm a capacidade de receber o público que suporta cada ambiente, indo de 170 pessoas a 250 pessoas, dependendo do auditório que será feita esta palestra. Contamos com o auditório aqui do TRT 14, do Ministério Público do Trabalho e do Instituto Federal de Rondônia, da Avenida Calama. Já as questões dos mini-cursos, elas têm uma quantidade reduzida até para que haja uma condição de se interagir com esses participantes, o melhor aproveitamento. Então, nós teremos aí vagas para 100 pessoas aproximadamente em cada uma dessas ações chamadas de minicursos. E os grupos de trabalho, que são verdadeiras discussões a respeito de conteúdos diversos, esses têm limitações para 20 participantes em cada grupo de trabalho, sendo que nós teremos 7 grupos de trabalho distintos para a discussão de temas diversos, desde questões relativas à saúde, à educação, à previdência social, ao trabalho da sociedade brasileira, particularmente dos que moram aqui na Amazônia. E a inscrição, anote aí, no site even3.com.br. Vou repetir, está no seu vídeo aí, www.even3.com.br. Lá você vai ver inscrições do Congresso e você já faça agora a sua inscrição e tente garantir a sua participação, já que é limitado o número de vagas, né, Marcos? Isso. Então, nesses grupos aqui a gente vê que são vários temas e que serão discutidos aqui. Eu estava observando também em uma das partes, porque são muitas coisas, né? Aqui, ó, em se tratando de mulheres por direitos, por que direito a menos? Então, feminicídio como crítica da cultura. Então, são vários temas: direitos humanos, democratização, trabalho portuário e aquaviário em tempos de precarização. Porque falando em precarização, não sei se você atua como advogado ou atuava como advogado, talvez na trabalhista. Então, após essa reforma trabalhista, só fugindo um pouco, mas já que tem um tema aqui interessante, você acredita que precarizou o direito do trabalho com essa reforma trabalhista, no seu ponto de vista? Eu entendo que aspectos foram perdidos e outros foram alcançados. Houve uma migração de conquistas e então, em decorrência disso, a melhor palavra é a modernização das relações de trabalho pelos aspectos de globalização. Nós não podemos ter um Estado com tantos direitos que inviabiliza os aspectos econômicos, o investimento internacional aqui, porque hoje a concorrência não é de Porto Velho com Rio Branco no Acre, a concorrência é da China com o Brasil, de estados, países que produzem efetivamente. Para essa produção precisa-se do quê? De uma mão de obra viável. Agora aqui tem um dos temas que é 15 anos do Estatuto do Idoso, o avanço do envelhecimento no Brasil, que na verdade é uma realidade, e o descompasso das políticas públicas dignificantes. Por exemplo, são temas interessantes também, quer dizer, sobre o direito aqui, na verdade, está fazendo um guarda-chuva dos direitos como um todo. Né? A gente costuma dizer que é uma verdadeira percepção, é uma foto da sociedade atual amazônica. Porque nossos povos estão aqui, estão vivendo essa realidade e muitos aspectos não estão sendo percebidos. A intenção do grupo que trabalha na realização desse 3º Congresso Internacional de Direito na Amazônia, capitaneados pela professora doutora Aparecida Zuim. Sim, é importante registrar. É essa. É mostrar à sociedade, aos acadêmicos de hoje, nossos futuros operadores do direito, aos já operadores do direito, as necessidades locais, os anseios e as conquistas. É muito importante esse debate, e inclusive aqui falando sobre direitos humanos das mulheres nas relações de trabalho. Né? Então são vários temas, é importante que seja
Porque, olha, mulheres, vamos continuar resistindo, nenhum direito a menos e algumas questões. Então é importante, eu gostaria só que você frisasse, já estamos caminhando para o final, frisasse aqui com relação às inscrições, o número de vagas e quais os auditórios, enfim, aqui em Porto Velho, serão em 4 locais simultâneos. Como vai funcionar isso para a gente... E já aproveitando para agradecer a sua participação aqui no Justiça e Cidadania. Nós é que devemos agradecer à sua equipe, ao trabalho do TRT, enfim, a essa questão de se acreditar no nosso evento, que é uma ideia, claro, na sua 3ª edição, mas são poucas as instituições que acreditam em ideias e o TRT 14 acreditou nessa ideia que já vai se tornar realidade de 26 a 28. Inscrições, o mais importante, www.even3.com.br. A questão da limitação, todo e qualquer grupo de trabalho, 20 pessoas. A questão das mesas redondas, nós temos mesas redondas de 100 pessoas a até 170 pessoas. E as palestras na capacidade de cada auditório. Temos aí auditório para 170 lugares, para 200 lugares e para 230 lugares. Quais serão esses locais? O auditório aqui do TRT 14, do Ministério Público do Trabalho aqui em Porto Velho, Rondônia, do Instituto Federal de Rondônia no campus Calama e também da Universidade Federal de Rondônia, campus José Ribeiro Filho, localizado na BR-364, quilômetro 9,5, sentido Rio Branco Acre. Marcos, queremos agradecer mais uma vez e também a professora Aparecida Zuim, que na verdade que vem trabalhando forte para realizar esse evento e os demais que já foram realizados com sucesso. Parabenizá-los e agradecer. Eu conversei com Marcos Rivoiro, que é professor e doutor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador de comunicação do 3º Congresso Internacional de Direito na Amazônia, que acontece de 26 a 28 de setembro em Porto Velho. Obrigado pela sua audiência e também você pode assistir a esse e os demais programas no nosso YouTube que está aí e você pode também se inscrever no canal, né? E você vai acompanhar todos os programas, tá? Até o próximo encontro.